Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, cumprindo a nossa agenda de lives, a nossa sétima semana jurídica, nós iremos então conversar hoje com a doutora Yara Souza. Doutora Yara Souza, ela é professora na Universidade Federal de Ouro Preto. Além disso, ela tem várias especializações, entre elas entre essas especializações, doutora Yara, ela faz mestrado, né? Fez mestrado em Direito Privado. E eu tive a honra de assistir uma das palestras da doutora Yara no primeiro Congresso de Responsabilidade Civil que ocorreu na Faculdade Milton Campos no início desse ano, em março, antes de começar a pandemia. E fiquei deslumbrada com a oratória da doutora Yara. E nada melhor do que trazer pessoas assim para conversar com a gente, não é mesmo? Principalmente nesse momento de pandemia, que muitas alterações estão sendo publicadas, principalmente das leis, não é? E a doutora Yara vai conversar com a gente sobre os direitos da pessoa com deficiência. Doutora Yara já entrou, eu estou só aguardando ela. A Vânia entrou, o pessoal, né, do fórum aqui de Patinga, né, do fórum PDC já entrou. Então vamos lá, gente, só um instante. A doutora Yara já entrou, tô só aguardando a sua solicitação. Vamos lá, gente, aperte os coraçãozinhos, mandem essa live para as pessoas que não podem perder essa live. Ei, doutora, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada. Bem? Tudo bem, agora tá tudo bem. O Então som eu tá tô ótimo. ouvindo, tá É, tudo certinho. mudei aqui para o 4G, funciona melhor do que o Ah, Wi-Fi. Porque a doutora perfeito. Idamara, como especialista em direito do consumidor, imagina os percalços que eu tenho passado com a internet em momentos de pandemia, não é? Mas bem, Doutora, não somente a senhora, mas todos. pois é, Todos. justamente. Mas acho que deu certo, vamos seguir bem, né? Doutora Idamara, muito obrigada pelo convite. Estou muito animada com a nossa conversa aqui hoje. Boa noite a todas e todos que estão aí nos acompanhando, né? É, Sim. é muito prazeroso falar sobre os direitos da pessoa com deficiência, essa luta, né, que eu faço há tanto tempo. E espero que seja bom para você e para as pessoas que estão nos escutando, tá bom? Com certeza vai ser sim, doutora. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Eu falei no início que eu tive a honra de conhecer a doutora no primeiro Congresso de Responsabilidade Civil, que ocorreu lá na Faculdade Milton Campos, né? A doutora estava lá compondo a mesa. E então, a partir desse momento que eu comecei a seguir a doutora no Instagram e tenho acompanhado seus trabalhos aí de perto. E eu fico muito lisonjeada de ter a pessoa da doutora aqui no meu Instagram profissional para a gente tratar de um assunto tão sério e ao mesmo tempo muito angustiante, né, doutora? Justamente. Obrigada, Idamara. Aquele dia lá na Milton Campos, no Congresso Mineiro de Responsabilidade Civil do IBERC, né, do qual eu E faço parte, eu estava na mesa junto com a professora Maria de Fátima Freire de Sá, que é a minha mestra, né? Eu costumo dizer que na família socioafetiva acadêmica, ela é minha mãe acadêmica. Não pela idade, mas pela significação de importância. Mas a minha mãe biológica está por aí também nos assistindo. Aí, ó, fez coraçãozinho aí pra gente. Ó, essa BSABHZ é minha mãe. sim, Muito tudo bom. bem. Isso. Eu sou professora, né, da Universidade Federal de Ouro Preto, e lá eu leciono direito das famílias, direito das sucessões, e tem uma disciplina que foi criada por mim que se chama Biodireito, justamente por causa, né, do Centro de Estudos em Biodireito,
do qual eu faço parte junto com a professora Maria de Fátima e o professor Bruno Torquato. Nós temos 3 braços aí, um na UFOP, outro na Dom Helder e outro ainda na PUC Minas, onde é o surgimento desse Centro de Estudos em Biodireito. Eu sou professora também no mestrado, né, acadêmico, Novos Direitos, Novos Sujeitos, da UFOP, além de coordenar projetos de extensão, de iniciações científicas, e a minha linha de pesquisa realmente é vinculada, a minha agenda de pesquisa, né, é vinculada aos direitos das pessoas com deficiência. Então, para mim é muito caro, agradeço muito o convite para a gente poder conversar. E, ó, Eloá é minha orientanda de mestrado, tá aí também, Olha, nos gente, prestigiando. olha só, pessoal, o QI da doutora Yara, e nós vamos explorar ela hoje demais aqui nessa live. Ah, tomara que seja bom, né? Então, doutora, começa falando pra gente, né? Porque nós todos sabemos que as pessoas com deficiência, elas enfrentam muitos obstáculos, né? E mesmo a gente sabe que mesmo com a lei, mesmo com o estatuto da pessoa com deficiência, eles ainda sofrem um processo histórico de exclusão. Vamos começar a falar um pouco sobre isso? Doutora Damara, na verdade, eu acho que é muito importante que nós relembremos, e eu falo relembrar porque eu sou entusiasta de uma modificação social. Mas se não é relembrar, é pelo menos lembrar, né? E lembrar é uma palavra importante porque, na maioria das vezes, as pessoas com deficiência não são lembradas. Se nós olharmos para trás, não muito para trás, pouco atrás, nós vamos lembrar de um momento de total exclusão das pessoas com deficiência, né? Nós tínhamos aqui perto, acho que mais perto de mim do que de você, né? O manicômio de Barbacena. Até hoje nós temos um manicômio judiciário, né? Mas o manicômio que recebia não só as pessoas com deficiência mental, mas todas aquelas pessoas que não se adequavam socialmente. Então, eram as mães solteiras, as pessoas homossexuais, todas eram colocadas lá. Elas chegavam a Barbacena no trem de loucos, né? E eram, então, retiradas da sociedade. Porque a ideia social é de que aquilo que era diferente, aquilo que não era considerado padrão, incluindo aí as pessoas com deficiência, principalmente mental, mas não só mental, deficiências físicas também, como situações de lepra, paraplegia e etc. Essas pessoas, elas eram retiradas da sociedade. Aquelas famílias que optavam por não retirar do âmbito familiar, geralmente colocava essas pessoas dentro de casa, escondidas ali dentro de casa, né? Eu costumo conversar com os meus alunos e alunas queridas e queridos pesquisadores e pesquisadoras extensionistas do projeto Direito da Pessoa com Deficiência, que quando a gente olha para Ouro Preto, por exemplo, né, que é uma cidade histórica, que tem todo um problema de arquitetura, de modificações arquitetônicas, a gente percebe que como que uma pessoa com deficiência física, um cadeirante, por exemplo, circula por Ouro Preto. E por que que isso nunca foi motivo de preocupação de autoridades, de sociedade? Porque as pessoas com deficiência, ou elas estavam em Barbacena, não é assim? Ou elas estavam naquele quartinho lá no fundo da casa, elas não saíam, elas não tinham vida social. A proteção ou a ideia de excluí-las era tão grande que não se buscavam meios de que essas pessoas pudessem conviver, exercer os seus direitos, ter direitos e exercê-los, né? Elas eram relegadas. Então, essa história, essa vivência das pessoas com deficiência começa a mudar com a luta antimanicomial, né? Com o movimento antimanicomial que chega no Brasil por volta de 2000, 2001, principalmente com a Lei Bessaglia, né? Nós temos aquela ideia de que as pessoas com deficiência, principalmente as mentais, elas não devem ser tratadas em manicômios, elas não devem ser excluídas socialmente, elas devem ser tratadas, devem ser cuidadas, sim, mas em um ambiente que permita a socialização delas, né? Para quem estiver nos assistindo aí
e quiser entender um pouco mais, eu acho que muito importante aqui no Brasil, porque, claro, a gente tem todo o movimento antimanicomial francês, alemão, italiano, estadunidense, mas vamos estudar esse movimento aqui no Brasil, entender o que que era, né? Eu indico muito que vocês leiam o livro da jornalista Daniela Arbex, que se chama Holocausto Brasileiro. E não por... acho que ela não erra nesse nome, né? Porque justamente foi um local onde... o manicômio de Barbacena, né? Foi um local onde as pessoas com deficiência eram deixadas para morrer, para realmente serem excluídas de sociedades, terem seus direitos totalmente retirados e ali perecerem longe das famílias, sem atrapalhar ninguém, não é assim? Mas Ficaram até o final da vida, né, doutora? quer dizer, até antecipando esse final de vida, né? Porque a Daniela Arbex, ela conta tanto, muito bem o que é que essas pessoas viviam, né, nesse local, e falta direitos humanos, falta o mínimo de situações assim de dignidade mesmo para que elas pudessem viver, né? Mas o movimento antimanicomial, ele procurou colocar essas pessoas em convívio social. Falar, olha, você não precisa ficar totalmente alheio à sociedade. Você pode, né, nas residências terapêuticas, conviver com outras pessoas, conviver em comunidade. E eu acho que é a partir deste movimento que a gente tem uma nova visão acerca da pessoa com deficiência. Mas é igual eu disse para você, apesar de ser um movimento que há muito tempo ele vem, né, no ambiente europeu, inclusive aqui no Brasil, nós ainda temos muita dificuldade de enxergar a pessoa com deficiência como pessoas iguais, diversas, porém iguais em direitos, deveres, né? Então, acho que o que eu queria falar com vocês aqui dessa história é relembrar esse passado. Não sei se tão passado, né? Já que outro dia mesmo uma pessoa veio me dizer: eu tenho um filho autista, mas eu não contei para a família. Por quê? Por que essa pessoa não contou para a família que ela tem um filho autista? Por que ela quer? Será que ela quer esconder? E se ela quiser esconder, eu acho que é porque ela tem isso do passado, né? Era assim que se tratavam as pessoas com deficiência. E aí eu argumentei, eu falei, olha, por que você está escondendo, né? E aí essa pessoa me disse, olha, eu não quero que eles fiquem tratando meu filho de forma diferente. E aí é um outro problema, que é a questão da inclusão, de reconhecer que, enfim, acho que aí a gente já passa para um outro tema que vem, né, da Carta de Nova York, da Convenção, do EPD. Então, acho que de história, eu acho que a pincelada importante de se fazer é a gente lembrar, né, que a pessoa com deficiência ela foi historicamente excluída e que o movimento é da gente buscar essa inclusão. Sim, e Yara, como você mesmo pontuou, e é de um passado não muito antigo, não é mesmo? Porque eu mesma me lembro da minha avó falando, né, que tinha casos na família de pessoas, né, com algum problema, e essas pessoas realmente, elas ficavam escondidas, quase ninguém tinha acesso, e mesmo assim, às vezes, quando tinha, estavam aí nesse manicômio de Barbacena. Então, assim, né? A gente percebe que não é tão antigo assim, não é mesmo? Não. E esse ano, a lei, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei número 13.146 de 2015, ela completa 5 anos, não é? E aí, teve alguma alteração? O que você tem para pontuar para a gente, assim, de mais... claro que tudo ali é importante, mas o que está mais sensível aí para as pessoas com deficiência? Doutora Damara, 5 anos da promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A sua validade, a sua eficácia, né, na verdade, é só a partir de janeiro de 2016. Então, nós vamos fazer 5 anos disso
em janeiro de 2021, mas agora da sua promulgação. Então, quer dizer, ela já existia no mundo jurídico. Só que 2015, 2020, 2015, 5 anos atrás, mas muito antes disso, igual eu disse, né, o movimento antimanicomial ele já vinha sendo estudado, ele já vinha sendo motivo de luta mesmo, inclusive pelos direitos civis das pessoas com deficiência, e acho que culminou com a Convenção Internacional, né, sobre os Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, que é conhecida da ONU, que é conhecida como Carta de Nova York. Eu vou, doravante, chamar de Carta de Nova York, tá certo? Nova York com IORQUE, porque nós estamos no Brasil, combinado? Então, nós vamos trabalhar Carta de Nova York, tá? Isso é significante para a gente, né? Nós precisamos deixar e até para isso compreender esse movimento e aplicá-lo aqui no Brasil. A Carta de Nova York, então, ela é um tratado internacional de direitos humanos acerca do direito das pessoas com deficiência. E esse tratado internacional, ele foi incorporado ao direito brasileiro através do decreto 6949 de 2009. 2009 para 2015, quando saiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É esse lapso temporal aqui que eu quero conversar com vocês. O que acontece? Esse decreto, né, e essa incorporação desse tratado internacional se deu nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República de 88. O que significa isso? Que tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados nas duas casas legislativas federais, então tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal, por aquele quórum qualificado de emenda constitucional, ele se torna, portanto, emenda constitucional, ele se torna norma constitucional. Então, o que eu estou dizendo? Que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi a primeira norma que foi incorporada no Brasil com status constitucional. Então, vamos lembrar? Desde 2009, os direitos da pessoa com deficiência, os direitos humanos, uma nova visão, que é isso que eu vou falar com vocês agora. Qual é essa nova visão, que foi a sua pergunta, né? O que mudou? Essa nova visão acerca das pessoas com deficiência que afasta aquela ideia de exclusão, mas procura, né, trazer ideias de inclusão, de garantia de direitos, de proteção, sim, mas, em especial, garantia de direitos. Ela existe, ela é norma constitucional. Se a gente lembrar da pirâmide kelsiana de hierarquia de normas, ela está aqui no topo das normas, tá certo? Desde 2009. Mas só em 2015 é que nós tivemos uma lei infraconstitucional. Mas, doutora Idamara, nós já tínhamos uma norma constitucional, nós não já devíamos estar vivendo essa alteração de pensamento? Não, não. Só em 2015 é que nós começamos a discutir essa questão de modificação de visão acerca da própria deficiência. E aí eu quero trabalhar com vocês o que foi que essa norma trouxe de diferente, né? O que ela trouxe, eu acho que foram várias coisas. Vou recortar algumas aqui para trabalhar com vocês, que eu acho mais importantes e fundamentais. E a primeira delas é o próprio conceito de deficiência. Nós saímos, a convenção, né, a Carta de Nova York, ela altera a forma de ver. Lu Berlini, beijo, te amo, Lu. Ela altera a forma da pessoa com deficiência ser vista, não só pelo direito, mas também, né, numa avaliação que se é exigida, inclusive na lei, e é assim também na Carta de Nova York, artigo 2º, é que a deficiência, ela não é um modelo médico, ou seja, não basta que eu tenha um laudo médico com CID identificada, mais ou menos assim. Deficiência seria uma espécie de doença, e se, portanto, a pessoa é doente, ela é deficiente, e aí eu faço um laudo e configuro ela dessa forma. Não, 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 não. Deficiência não é algo que a pessoa porta, não é igual uma bolsa, um casaco, que a gente pode curar, tirar, e aí a pessoa, se torna,
né, uma pessoa perfeita aí para um... Não. Deficiência, segundo a Carta de Nova York, é aquilo que é também trazido no Estatuto da Pessoa com Deficiência, é algo que a pessoa é inerente a ela, faz parte da diversidade das pessoas, é uma característica. O problema dessa característica é que estou tentando achar as palavras. No momento em que essa diversidade ela esbarra na sociedade em barreiras, nós temos limitação do direito dessas pessoas. Esse conceito é o do artigo 2º. O artigo 2º vai dizer, lembrei a palavra, iteração. na hora que o artigo 2º conceitua que pessoa com deficiência é aquela que tem deficiências de cunho, ela é uma pessoa com deficiência, ela faz parte da identidade dela, faz parte da personalidade dela. Deficiências físicas, mentais, sensoriais e etc. Que, em interação com barreiras na sociedade, fazem com que ela não possa exercer os seus direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. Qual que é a mudança de visão? Antes, bastava que eu configurasse uma deficiência como doença e, portanto, a pessoa era deficiente, e aí nós vamos entender que era retirado dela praticamente todos os direitos. É isso mesmo, Tiago. Tiago é meu ex-aluno, sempre aluno. Obrigada pela cola. Eu estava aqui tentando lembrar a palavra, Tiago. E aí, o que acontece? Com essa automática significação de doença, nós tínhamos simplesmente a impossibilidade de que a pessoa exercesse direitos. Ou ela era curada, ou ela exercia direitos. Ela não tinha um meio termo. A partir do momento que a gente molda o modelo de deficiência para a ideia de que a deficiência só se configura na interação social, eu tiro o olhar da deficiência da pessoa e passo o olhar da deficiência para a sociedade. Porque se tem alguém errado, não é a pessoa. Quem está errado é a sociedade que não é capaz de receber essa pessoa e ampará-la e garantir que ela exerça seus direitos. Por isso que esse modelo presente no EPD e que vem da Carta de Nova York, é um modelo chamado biopsicossocial. Ele é um modelo que inclui a sociedade como responsável pela configuração da deficiência. Sem a interação da pessoa com a sociedade, nós não temos como configurar a deficiência. E aí, basta um laudo, Inamara? Basta um laudo dizendo que você tem tal doença ou que você tem tal deficiência para que você seja considerada pessoa com deficiência? Não. É necessária uma avaliação multidisciplinar. Eu posso ser avaliado por um médico, eu posso ser avaliada por um psicólogo, por um assistente social, por um terapeuta ocupacional. E aqui, ó, o jurista está aqui no meio, porque vários direitos civis, em especial, são garantidos a essa pessoa com deficiência e o jurista está ali, ó, junto na equipe multidisciplinar para garantir esse exercício de direitos pela pessoa com deficiência. Então, eu acho que a grande modificação que o Estatuto trouxe foi justamente essa. Mudar, abandonar o modelo médico e reconhecer o modelo social, o modelo biomédico social da deficiência. Só que isso exige que nós tenhamos uma avaliação também multidisciplinar, também biopsicossocial. E aí você que está aí, né, Itamara, trabalhando na prática jurídica, já deve ter, de alguma forma, atuado em algumas ações de curatela depois de 2016 e vai me dizer, muito melhor do que eu que estou aqui na academia estudando isso, não me parece que... Eu tive um exemplo desse, mas antes disso, eu quero ler aqui o que o Tiago falou da doutora Yara. Ah, você viu, Tiago, gracinha. Melhor professora de civil da UFOP. Em 2010, a professora Yara já falava da necessidade da revisão da teoria das incapacidades.
É isso aí. Doutora, fantástica a sua explanação. Gostei muito. A doutora ainda conseguiu utilizar um linguajar de fácil acesso para todos nós. Na live tem que ser assim, né? E a doutora falando dessa questão, né? Muito assim, foi muito bem pontuado, né? Que a deficiência ela está na sociedade e não na pessoa com deficiência. E então, essa alteração, né, que a doutora falou no final, já é perceptível no Código Civil, porque em algumas ações de curatela, quando nós estamos pela pessoa que tem uma deficiência visual, então hoje, quando você vai pedir a curatela dela, ela não é 100%, porque o deficiente visual, ele tem ainda o discernimento, né? Ele tem a capacidade de discernir, não é mesmo? Então, a curatela para os deficientes visuais, ela trouxe, né? Houve essa modificação. Doutora Idamara, a consequência dessa modificação de concepção acerca da pessoa com deficiência trouxe várias outras novidades e consequências, não só no direito civil, como o próprio processo de inclusão. Toda a sociedade hoje, em todos os aspectos, ela tem que ser inclusiva, é um mandamento constitucional da Carta de Nova York e também prevista, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lembrando que eu acho que a gente não falou, mas é a Lei 13.146 de 2015. Falamos? Se não falamos, vamos repetir, né? Não, eu falei o nome dela. Então, beleza. Alterou o conceito, né, a própria concepção da pessoa com deficiência. A norma, ela criminalizou a discriminação. Então, muito cuidado, porque qualquer ação ou impedimento de exercício de direitos pela pessoa com deficiência é uma forma de discriminação e hoje, pelo Estatuto, está previsto lá expressamente, é um crime. Também não tenho visto a aplicação disso, mas são os desafios, né? A sociedade vai demorar um tempo para mudar, por isso que a gente tem que fazer as lives e falar isso com as pessoas, né? Que, olha, você discriminar, você não permitir que um cadeirante, por exemplo, tenha acesso a um restaurante, a um bar, a um condomínio edilício, é discriminação e isso é crime. Então, ou o poder público ou os particulares podem responder criminalmente, inclusive. Agora, essa modificação da concepção do conceito de deficiência, ela alterou significativamente, eu acho que foi o que mais gerou polêmica, né? Foi a alteração da teoria das capacidades no Código Civil. Nós tivemos alteração direta dos artigos 3º e 4º do Código Civil. E aí, se a doutora me permitir, queria falar um pouquinho sobre isso. Né? Acho que é isso que você tinha puxado a minha língua aí para falar. Que é que é um espaço que nós temos para trabalhar do ponto de vista das pessoas com deficiência maiores de idade, né, a curatela. Porque as pessoas com deficiência menores de idade, elas vão entrar na teoria das capacidades, ou, na verdade, no reconhecimento de incapacidade civil pela idade, né? Que hoje nós temos no artigo 3º, as pessoas menores de 16 anos são absolutamente incapazes e são representadas nos atos da vida civil pelos seus pais, pai, mãe, pai, multiparentalidade aí possível. Vamos dar aula de direito de família, né? Lembrar de todas essas possibilidades. Bem como, se não existir os pais, né, os ascendentes de primeiro grau, pelos seus tutores. Vão exercer essa representação. Aqueles adolescentes dos 16 anos completos aos 18 anos incompletos são considerados relativamente incapazes, não é isso? Então, é pela idade, o critério é etário. E aí eles também vão ser assistidos pelas essas mesmas pessoas, ascendentes de primeiro grau, os pais, mães, ou pelo tutor na falta de pai e mãe que exerça o poder familiar. Porque os menores de 18 anos estão sujeitos ao poder familiar. Então, essa assistência e essa representação da incapacidade vem lá do poder familiar ou, na falta dele, da tutela. A partir dos 18 anos, as pessoas são capazes e podem exercer seus atos aí à vontade, né? Assim, exceto se tiver uma outra causa de incapacidade. E aí, o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez?
retirou a hipótese de incapacidade absoluta e o fez muito bem. Por quê? Porque no sistema anterior, naquele modelo médico, lembra? Nós tínhamos uma automática consideração, e você pode me dizer isso porque você atuou na prática, né? Não estou mentindo, confirme aí, por favor. Tinha uma automática consideração, doente ou deficiente, portanto incapaz. O que se fazia com essa pessoa? Retirava dela todos os direitos que seriam exercidos pelo seu curador em representação. O que acontecia com essa pessoa? Olha, doutora Idamara, eu não tenho dúvida de dizer. Além de retirar a capacidade de fato, que é a possibilidade de exercício de direitos, eu não tenho dúvida de que se retirava também a própria capacidade de direito, aquela capacidade de que a pessoa tem em razão da sua personalidade. Outro para exercer por ela, então ela não tinha como, sabe, não tinha como exercer de nenhuma forma. Muito menos como cidadão, não é mesmo, doutora? Justamente, não era reconhecida. Aí nós estudamos isso como sujeito de direito, não é isso? Eu e a professora Natália Lisboa, também minha colega lá na UFOP, nós defendemos que a gente não deve chamar de sujeito, porque sujeito é uma ideia de sujeito-objeto, essa dicotomia tão arcaica, né? Nós estamos chamando, eu e a professora Natália, de pessoas de direito, porque já que é pessoa e personalidade, fica muito mais adequado ao nosso viver, né? Pessoas de direito, mas é uma teoria nossa, tá? Pode continuar chamando de sujeito de direito, que é isso que você vai encontrar aí na doutrina. Agora, o estatuto, ele trouxe previsão para os relativamente incapazes de possibilidade de que aqueles que não puderem exprimir vontade fossem considerados relativamente incapazes. Junto com eles, manteve-se os pródigos, os viciados em tóxicos, os alcoólatras, junto com as pessoas que não pudessem exprimir vontade de forma temporária ou permanente. Aí eu te pergunto, pródigo, alcoólatra e viciado em tóxico, todas essas questões são questões de saúde mental. Se eu não tenho condições de exprimir vontade, provavelmente alguma coisa atrelada à minha saúde mental. Então, eu vou te dizer, não precisava prever expressamente esses outros três. Veja que também é uma tradição preconceituosa em relação a essas pessoas, que presume-se que automaticamente alcoólatras, viciados em tóxicos e pródigos são relativamente incapazes. Você entende a sistemática do Código Civil? E aí, chega no momento culminante aqui da minha fala, que é a pergunta que eu quero te fazer. Aonde que está escrito aí no artigo 4º, a pessoa com deficiência pode ser relativamente incapaz? Não está, né, doutor? Não está escrito. Isso significa que qualquer pessoa com deficiência ou não pode não conseguir exprimir vontade de forma temporária ou permanente. E se essa pessoa, qualquer um de nós, qualquer um com deficiência ou não, qualquer pessoa, meninos e meninas, que não puderem exprimir vontade na situação fática, podem ser consideradas relativamente capazes para aquela situação. Agora, quando se tratar de uma pessoa com deficiência, eu vou ter que aplicar o artigo 2º, parágrafo único, lá do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a avaliação, parágrafo 1º. E a avaliação da pessoa com deficiência tem que ser feita por equipe multidisciplinar. Porque o CPC diz que a avaliação multidisciplinar é facultativa. Mas quando for pessoa com deficiência, nós devemos aplicar a norma específica, que é o Estatuto. Então, é exigida a avaliação multidisciplinar. Você é de Patinga, né, doutora Idamara? Isso. Aí tem equipe multidisciplinar, não tem? Para avaliar pessoas com deficiência? Tem? Tem psicólogo, assistente social, tem todo mundo aí, né? Quem europeu é isso que eu queria fazer pergunta para a doutora, porque essa equipe multidisciplinar, a lei taxativamente fala quais são necessariamente os profissionais? Não.
Não fala porque isso vai depender do tipo de deficiência. Se é uma deficiência sensorial, se é uma deficiência mental, se é uma deficiência física. Então, a lei não fala. E isso é ótimo não falar. Porque é engraçado que hoje mesmo eu conversava com a professora Natália, nós estamos revisando um artigo para enviar para uma revista, e eu falava justamente isso com ela, porque agora se criou uma ideia aí de que a avaliação, então, não é pela CID, não é pela CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidades, e o Brasil está tentando criar, quer dizer, já existe, né? Ela quer aplicar uma classificação de funcionalidade brasileira modificada. Você percebe que a gente sai da caixinha da CID, a gente sai da caixinha da CID, vai para a caixinha da CIF e agora a gente quer criar uma outra caixinha. Meu Deus, nós vamos continuar catalogando pessoas até quando? Rainer, você está aí? Eu vi o Rainer aí. Nós vamos colocar as pessoas dentro de caixinha até quando? Até quando que nós vamos colocar as pessoas dentro da caixinha? Porque o decreto de 99, que é um decreto que é aplicado até hoje, diz lá, você tem a deficiência visual se você enxergar tanto ou não enxergar tanto, né? Você cataloga as pessoas. Lembra que o conceito não é inerente à pessoa, o conceito é inerente à sociedade? Então, assim, será que a pessoa com deficiência, em interação com uma sociedade em São Paulo, lá o Rainer, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes metrópoles, vai ter a mesma dificuldade ou vai ter a mesma problemática que pessoas do interior, que pessoas do norte do país, que pessoas do nordeste do país? Será que a gente pode tratar todo mundo igual? Ou nós deveríamos reconhecer dentro das interseccionalidades, individualmente cada um? E aí eu tenho que deixar o conceito aberto. Eu não posso limitar o conceito a avaliação multidisciplinar, neste caso, é feita apenas por psicólogos e psiquiatras. Nesse caso, o assistente social, não, gente, isso é uma avaliação que vai ter que ser feita. E os profissionais da saúde mental, que são todos estes, vão ter que conversar para ver qual é que vai atuar naquela situação específica. Bom, sim, queria só terminar falando uma coisa. A necessidade, doutora Idamara, de nós aplicarmos o artigo 753, parágrafo 2º do CPC. Artigo 753, parágrafo 2º do CPC. O que esse artigo diz? Que numa ação de curatela, ou seja, numa ação de investigação de incapacidade relativa de uma pessoa com deficiência, por exemplo, que a gente já viu que pode ser qualquer uma, né? O juiz, ao fixar, ao conceder a curatela, ao declarar que a pessoa é incapaz e nomear-lhe um curador, ele deve identificar para quais ações a pessoa não tem capacidade. Não se admite mais aquela ideia assim, é incapaz para todos os atos da vida civil. Não, não existe isso. Nossa, doutora, mas a pessoa está em coma. Pois é, ela está em coma. Então, ela está precisando de quê? Ela está precisando de mexer na conta, ela está precisando de pagar as contas, ela está precisando de assinar um contrato. O que é? Isso tem que estar especificado na sentença. E o laudo multidisciplinar é que vai ser capaz de identificar isso para o juiz. Por isso que a avaliação ela é biopsicossocial. Doutora, eu estou me sentindo uma aluna sua virtual. Você fala muito bem, você toca na gente, não é mesmo? É sensível isso. A gente, quando tem paixão pelo assunto, a gente explica com amor, não é? E isso a senhora conseguiu transmitir aqui. Só fazendo aqui um comentário aqui, que a Vânia ela está falando, a Vânia, ela faz parte aqui do Fórum de Pessoas com Deficiência aqui em Patinga. E eu tive a oportunidade de participar em uma das reuniões, mas aí, logo em seguida, veio a pandemia. E a Vânia está falando, isso que a senhora comenta é verdade, é crime, aquela parte da criminalização, não é mesmo? Mas ainda não é aplicado. Por isso a necessidade dos movimentos da sociedade civil organizada por meio dos conselhos e dos fóruns. Justamente. Eu queria aproveitar que que Vânia trouxe essa reflexão aí,
Vamos pensar agora na pandemia, doutora Idamara. Tá todo mundo aí, né? Usando máscara, não é isso? A gente não tá aqui, eu tô dentro da minha casa, né? Aqui em Belo Horizonte, onde eu estou fazendo quarentena. Provavelmente você tá em casa ou no escritório também. Então, agora, nesse local, acho que a gente não precisa estar com a nossa máscara. Mas, quando eu vou sair ali, que eu vou na portaria, ou que eu vou fazer compra, ou que eu saio com a minha mãe para levá-la à hemodiálise, né, mano? 3 vezes por semana, ou que eu vou numa consulta médica com ela, que é só para isso que eu tô saindo, já que eu tô fazendo o home office, né? Graças a Deus eu tenho essa possibilidade, que bom, né? A gente está usando máscara, não é? Tá todo mundo usando máscara. Você já parou para pensar se sua máscara é inclusiva? Porque o que a Carta de Nova York, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos impôs como norma constitucional das pessoas com deficiência, é que nós, sociedade, passássemos a sempre pensar na inclusão da pessoa com deficiência. Então, nós estamos vivendo uma pandemia, ok? Todo mundo. Ninguém está livre. Tem gente que acha que está livre, mas porque eu acho que tem gente que está achando aí que é imortal. Mas eu acho que todo mundo está sujeito enquanto não tiver a tal da vacina. Mas você usa a sua máscara. Você já parou para pensar que você pode esbarrar num supermercado com uma pessoa com deficiência auditiva ou pessoa surda, a depender do que ela se considera, e que às vezes ela precisa fazer leitura labial para te compreender, se ela te fizer uma pergunta, e que a sua máscara não vai permitir que ela tenha essa inclusão, que ela tenha essa acessibilidade? Vocês já viram notícias aí das máscaras acessíveis, que são aquelas que são transparentes nessa parte? Sim, e tem outra questão também, doutora, que eu vi as pessoas discutindo, até no fórum, né, Vânia? Que foi as pessoas com autismo, né? Com espectro, que tem essa dificuldade de estar com a fixação dessas máscaras. E aí, como é que fica? As pessoas do aspecto autista têm a questão também do ensino à distância, né? Elas precisam muitas vezes do olhar, de estar olhando no olho da professora ou do professor, do tutor, né? Daquela pessoa que está ali, e ela não consegue se concentrar muitas vezes no computador ou no celular, como estamos fazendo aqui agora. Então, como preservar essa inclusão? Nós estamos, a partir da semana que vem, do dia 24, né, iniciando o PLE, que é o Período Letivo Especial Remoto na UFOP. Amanhã, o Núcleo de Educação Inclusiva vai fazer uma live com os alunos com deficiência, justamente para compreender quais são as necessidades deles, pensar nessa inclusão, porque nós vamos ter aulas que nós vamos precisar da tradução de Libras, nós vamos precisar de alguns materiais que sejam traduzidos para o Braille. Então, quer dizer, a gente vai precisar de ações de inclusão. E nós estamos pensando isso, se for um aluno com deficiência que tivermos, temos que pensar nessa modificação completa, porque é isso que o direito constitucional acerca das pessoas com deficiência está nos exigindo. Eu fui ao médico com a minha mãe na semana passada, e nós vimos uma cadeirante. E a cadeirante, ela tem que pegar nas rodas da cadeira para movimentar a sua cadeira e o coronavírus. Nós estamos pensando em como resguardar essa cadeirante num momento de pandemia. Então, eu acho que nós precisamos, como sociedade, acho que nós do direito pensamos muito na capacidade e na curatela e na tomada de decisão apoiada, que a gente nem falou. Mas, como sociedade, deixa isso aqui mais para o pessoal lá do direito civil, né? Mas, como sociedade, nós precisamos reconhecer a diversidade do outro e buscar, na maior medida do possível, incluí-lo. Eu queria dizer uma coisa que me veio à mente, que agora eu não quero deixar passar, senão eu vou esquecer, Idamara. A deficiência não é algo que a gente tem que afastar, que a gente tem que retirar para que a pessoa seja normal. Porque normal nenhum de nós somos.
Então a gente tem que parar de falar, ele é normal, ele não é normal. Não tem nada disso. Nós somos diversos. Cada um de nós tem uma diversidade, uma especificidade, uma necessidade maior, uma necessidade maior ou menor. Nós temos querências e necessidades diversas. Então, essas diversidades têm que ser reconhecidas. Mais do que isso, você que trabalha bastante com o direito do consumidor vai entender o que eu vou dizer. Nem mesmo a vulnerabilidade é algo que tem que ser afastado. A vulnerabilidade é algo que tem que ser reconhecido, promovido e protegido, mas não afastado, porque a vulnerabilidade é inerente. Ela faz parte, todos nós somos vulneráveis em alguma medida. Como consumidores, na maioria das vezes, somos todos vulneráveis. As pessoas com deficiência, ora são vulneráveis, ora não são vulneráveis. E quando não forem vulneráveis, nós não podemos afastar isso dela. Essa tese, quem defende sou eu e o professor Roberto Porto, meu colega do mestrado. Então, estou dando os créditos. E uma outra coisa... Senhora, quem? O professor Roberto Porto, que é meu colega lá na UFOP. Eu já citei 2 colegas aqui hoje, né? A professora Natália Lisboa e o professor Roberto Porto. Não, é lá da UFOP mesmo. Lá da UFOP, sim. Vamos conversar sobre isso numa próxima live? Com certeza. Essa questão da vulnerabilidade é muito cara. Damara, eu lembrei aqui de um caso de uma pessoa com deficiência visual. As pessoas com deficiência visual, elas geralmente se apoiam nos braços ou nas mãos das outras pessoas para que possam se guiar. Principalmente aquelas que ainda não se guiam sozinha com piso tátil e etc., que estão aprendizado. E aí nós estamos em pandemia, onde a gente não quer que ninguém encoste na gente. Percebam que essas pessoas ficam ao Deus dará. Então a gente tem que mudar a concepção. Pega aqui no ombro, pega aqui no dorso. Eu acho que a gente tem que incluir todas as pessoas, tem que reconhecer essas diversidades. E por mais que a gente ainda esteja avançando, nós precisamos nos reinventar, principalmente em tempos tão difíceis como de pandemia, né? Com certeza, Yara. E sabe, quando você estava me falando sobre os vulneráveis que a gente trata no direito do consumidor, eu tenho percebido que o direito do consumidor, ele conversa muito com o direito das pessoas com deficiência. Sabe por quê, Yara? Porque nós falamos a mesma língua. O que eu quero enquanto consumidora? Eu quero prestação de serviço eficiente. Eu não estou contratando um serviço para me dar dor de cabeça, para daqui a alguns dias ele não ser prestado da forma como eu contratei. E aí, o que eu tenho que fazer, né, Yara? Igual o problema da internet. Aí a gente tem que ligar, perder tempo. Você não consegue resolver o problema no mesmo momento que você liga. E você se frustra com aquilo, porque você não consegue resolver. E aí você tem que ir para o judiciário para tentar resolver, entendeu? E às vezes também não consegue. Sabe? E a pessoa com deficiência, eu vejo que tem também esse mesmo questionamento, não é? A luta é diária. Tem o estatuto da pessoa com deficiência, mas mesmo assim, antes disso, igual você citou a Carta de Nova York, não é mesmo? Então, são direitos que já estão ali para serem cumpridos e eles têm que reclamar. E eles têm que pedir, e pede, e o que eles mais reclamam, acessibilidade. Uma acessibilidade que eles estão ali reclamando, não é porque eles querem, é porque é direito deles, é o que você falou, o direito inerente da pessoa, não é? Então, eu vejo essa ligação do direito do consumidor com o direito da pessoa com deficiência. E a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa mudar essa cultura, não é mesmo? E é através das lives, desses movimentos, que a gente começa a mudar pelo menos um pouco, né, doutora? A gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que falar. Tem que falar, isso mesmo. Eu gostei muito da sua conversa, da sua explanação. Pena que nosso tempo já está terminando. Estou vendo.
E assim, eu gostaria, então, vamos só responder aqui, a doutora responder Uhum. a pergunta da Vânia, que ela fala assim, essa nova caixinha que vocês estão falando refere-se ao modelo biopsicossocial? Eu acho que não. A minha é assim, é uma coisa nova. Eu acho que, eu não sei se Vânia percebeu, mas, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele não foi discutido amplamente com as pessoas com deficiência, principalmente com as entidades da sociedade civil que lutam pelos direitos da pessoa com deficiência. Quando vê, a gente tinha o EPD, e aí quando vê, a gente está tendo aí que lidar com ele e aplicá-lo. Essa questão do índice, índice de funcionalidade brasileiro modificado é uma questão, por mais que ela venha lá do Ministério de Direitos Humanos, que venha do CONAD, que é a comissão lá, né, de direitos das pessoas com deficiência, eu acredito que não é um índice que tem sido bem discutido, sabe? Eu acho que ele é um modelo bem próximo à funcionalidade, à CIF, que é a classificação de funcionalidade, que é melhor que a CID, que é a classificação internacional de doenças do ponto de vista de fechamento, de avaliação, mas eu não acho que é o mais adequado. Ele está sendo objeto de audiências públicas, de discussão, principalmente no Congresso Nacional. Eu acho que a gente tem que acompanhar isso. Semana passada eu baixei alguns artigos de outras áreas, de enfermagem, de psicólogos, para ler sobre isso, de terapeutas ocupacionais, para ler sobre esse tema, para me inteirar, mas eu tenho percebido que é um modelo muito próximo à ideia de classificação. A avaliação é uma avaliação de 7 fatores. Né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não correr o risco de retroceder. Sabe? Quer dizer, nem Sim. avançar, né? Nem retroceder, nem avançar numa construção realmente social. Identificar que o problema não está na pessoa, o problema está na sociedade que não consegue reconhecer a diversidade dessas pessoas. Sim, vamos aqui. Algumas pessoas tem várias perguntas e eu acho que não vai dar tempo de responder, gente. Então vamos ver aqui a doutora Gislene, ela é advogada aqui em Patinga, e ela está relatando, ó, no trabalho estamos com essa situação. Um colega faz leitura labial e nas videoconferências privilegiados não usar a máscara, aquela questão que você falou da máscara, né? Então, e temos também, deixa eu ver aqui, temos mais perguntas aqui. Deixa eu ver, tinha uma pessoa perguntando aqui também, tal, deixa eu ver. Ah, tá, a Eliane. Ela tá falando, quando eu estou saindo, eu estou sentindo essa dificuldade, não entendo o que as pessoas falam. Então, muito interessante essa parte aí que a doutora relatou. Por quê? Porque Eliane faz leitura labial, né? Então, assim, Isso. será que a gente não tem que pensar em outras formas? Eu acho que até no próprio sistema de saúde, né? Pensar em máscaras acessíveis. Sim. Às vezes perguntar, olha, você faz leitura labial? Porque, né, as pessoas não têm obrigação de saber. Mas então, você faz leitura labial? Sim. Ah, então eu vou mudar a minha máscara. E muda a máscara para uma máscara acessível. Sim. Yara, eu já vou me despedir de você por causa do nosso tempo. E Combinado. gostei muito do assunto da live, gostei muito né, de como que você se expressa aqui pra gente, uma leitura mais fácil, né? Porque a gente trabalha muito com o juridiquês, não é mesmo? Então, conversar assim, não para o público é bem melhor, linguagem mais fácil para todos. E esse assunto do direito das pessoas com deficiência, eu acho que ele é plausível para a gente ter mais lives sobre ele, porque eu vejo que são muitas as dificuldades, igual eu citei da pessoa, né, com o espectro do autismo,
e em questão também dessa volta às aulas, como que vai ser para eles? Eu sei que eles estão tendo essa dificuldade. A gente pode fazer isso em uma próxima live. E muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu fiquei muito lisonjeada. Foi uma honra e um prazer para mim. Eu espero poder contar com a presença da doutora mais vezes. Eu que agradeço, é realmente um tema que eu gosto muito de falar, porque eu acredito nessa luta. Tem hora que a gente cansa mesmo, a gente acha, nossa, a gente não está sendo ouvido, mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que acreditar sempre. Queria te agradecer muito pelo convite, por todo mundo que assistiu aí, que ficou mandando esses recadinhos muito legais e as perguntas muito legais. Sabe o que eu acho isso tudo de vocês também, tá? Eu vi a última aí que eu vi foi a Eloá, uma gracinha minha orientanda de mestrado, fofíssima, que também está estudando e escrevendo sobre pessoa com deficiência, está trabalhando no projeto de extensão Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu queria deixar, assim, como última mensagem, em um minuto, tá? Uma parte do parecer do Romário Faria, aquele da Copa de 94, que muita gente ainda nem era nascido na época, meus alunos já não eram mais ainda nascidos, mas eu já tinha 13 anos e acompanhei a Copa dos Estados Unidos. Romário foi o artilheiro junto com o Bebeto, né? E Romário, senador, então, acho que muito por ele ter uma filha com síndrome de Down, ele pegou a relatoria desse projeto de lei que deu origem ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ele traz uma frase no seu relatório que eu gosto sempre de citar. Acho que fica um bom fechamento. Ele fala assim, ó, abre aspas. O foco agora não é mais eliminar ou amparar o que está supostamente errado com a pessoa, e sim corrigir o que está errado com a sociedade, que a segrega por não ser capaz de derrubar as barreiras impeditivas da plena inclusão social. Fecha aspas. Então, obrigada, boa noite aí a todas e todos, e estou à disposição para a gente conversar mais. Me sigam lá no meu Instagram, me mandem mensagem, que a gente vai conversando, tá bom? Isso mesmo. Gente, muito obrigada a todos pela participação de vocês. Muito obrigada, doutora. Até mais. Tchau, gente. Tchau.